E aí, esse é o Spark N5 da QRD, é um controle que veio para substituir o DualShock do PS4 e até do PS5 também. E no vídeo de hoje eu vou analisar diversos aspectos desse controle, como a sua construção, conexão, seu desempenho e, é claro, no final eu vou dizer se ele vale ou não a pena comprar, mas antes de tudo, vamos aqui para o unboxing. E esse é o Spark N5, como vocês puderam ver, o unboxing dele é bem simplesinho, mas ele vem com basicamente tudo que você precisa, que é o manual, o cabo de carregamento, e ele tem também aqui o suporte para você colocar o celular, caso você queira jogar algum jogo mobile. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que esse controle é compatível com basicamente todos os dispositivos, através do Bluetooth, é claro, mas o principal diferencial desse controle é com certeza para utilizar no PS4 e PS5. Ele veio com esse intuito de basicamente substituir o DualShock e trazendo features bem vantajosas também para quem quer deixar de lado aí o DualShock. E de cara o que chama a atenção nesse controle é com certeza o seu visual, pois ele tem aquela pegada mais de controle de Xbox, mas também não abandonando aqui a disposição dos botões do PS4, que na minha opinião foi uma combinação bem interessante, que casou muito bem aqui, pois o controle tem uma ergonomia que me agradou muito, não sinto nenhum tipo de desconforto aqui na pegada, ou desconforto quando eu vou apertar qualquer um dos botões. E por falar no botão desses controles, ele vai ter também aqui os botões nas traseiras, que é sempre muito bem-vindo. Isso aqui, nossa, facilitou muito a minha vida. Nesses momentos que eu sou grato por ainda jogar jogos hoje em dia, porque eu lembro muito bem de quando a gente tinha que apertar algum botão e aí a gente tinha que fazer essa pinça aqui, esse tipo de movimento para apertar os botões ao mesmo tempo, que era simplesmente extremamente desconfortável, né? E agora com isso aqui, a vida fica muito mais fácil e bem mais prazerosa para jogar. Falando agora mais tecnicamente dos botões do N5, ele tem botões que são de membrana, não é aquela membrana assim com aquele toque extremamente esponjoso, muito pelo contrário, é uma membrana com um toque rápido, mais sequinho assim. Gosto também de utilizar, não vou mentir que eu prefiro muito mais os botões mecânicos, mas esses aqui eu consigo utilizar tranquilamente para jogar também, não sinto nenhum tipo de desconforto, nem sinto que eu estou num tipo de desvantagem também não. Já o seu D-pad, que está localizado na parte superior ao invés da parte inferior, que é o que a gente está acostumando ver aí mais comumente. Ele tem aquele toque mais esponjoso também, pois ele não vai ter switch, não vai ser um D-pad mecânico. Mas assim, ele tem um retorno rápido também, não é aquele pad que dá uma sensação de algo extremamente barato. Não, muito pelo contrário, é um D-pad bem confortável assim de se utilizar. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para jogar também. Já vi até algumas pessoas que preferem esse tipo de D-pad aqui do que aqueles mecânicos, porque tudo é questão de preferência, né? E até mesmo de costume. E esse aqui tá muito bom, tem uma sensação bem macia, tem um retorno até que rápido também, principalmente considerando o tipo de D-pad que ele é. Ele também não vai ser aquele D-pad que vai ser meio que arredondado, ele vai ser em cruz, que eu já vi que muita gente prefere, principalmente para jogos de luta. Já falando aqui agora dos seus botões traseiros, esses botões traseiros aqui eles têm aquela sensação mais sequinha, só que com retorno tátil assim bem rápido, são botões bem spamáveis. Eles têm assim uma sensação de uns botões mais simples, mas sinceramente a implementação aqui tá muito bem feita, porque eu tô realmente gostando muito dessa sensação aqui. Sinceramente eu tô achando que eu gostei até mais do que controles mais caros, como o Vader 3 Pro, por exemplo. Fora que a maneira que eles estão predispostos também, essa maneira mais exposta, digamos assim, né, mais pra fora mesmo, mais realçada. Eu tô gostando bastante também, sinto que fica bem mais confortável de utilizar aqui também, mais fácil de ativar mesmo o botão. E uma coisa que eu preferi com certeza nesse tipo de botão aqui do que os outros que vinham nos outros controles é que esse aqui não é tão fácil assim de você dar misclick, então isso foi algo que me agradou bastante também. Sobre os seus analógicos vão ser com aquele Hall Effect também, ou seja, vai ser basicamente o controle de PS4 só que imune a drift. O analógico dele tem aquele aspecto bem macio
macio, não sinto ele derrapando ou raspando. É um analógico que é muito bom, bem preciso também, não tenho nada do que reclamar aqui. E além dele ter Hall Effect também, ele tem essa proteção aqui contra o desgaste dos analógicos, fazendo com que eles não fiquem com aquele aspecto raspado ou gastos mesmo. Além disso, esses anéis também vão ter esse efeito aqui de RGB, que você pode customizar também, já falo um pouco mais sobre. Falando agora dos seus botões superiores, o LB e o RB são botões que vão ter switches, e são botões que estão bem spamáveis. A tatilidade desses botões aqui tem aquele aspecto de switch de mouse, aquela tatilidade ali um pouco mais sharp e misturando até um pouco de um aspecto crisp também. Então é uma mistura bem interessante aqui. O que eu posso dizer é que eu gostei muito dessa tatilidade, além de confortável. É um botão que está bem spamável, bem fácil assim de clicar, ao mesmo tempo que eles estão também muito bem predispostos, fazendo com que eu não sinta nenhum tipo de desconforto aqui utilizando. E eu acredito que, independente do tamanho da mão, você vai conseguir utilizar ele aqui tranquilamente. Já sobre seus gatilhos, eu não tenho nada do que reclamar também. São gatilhos assim que não são extremamente macios, mas são gatilhos bem suaves de se utilizar também. Eles não têm aquele aspecto de algo lubrificado, mas ainda assim são gatilhos bem precisos que não me deixaram na mão jogando nenhum tipo de jogo. Além disso, eles vão ter também o Hall Effect aqui no gatilho, o que vai ser sempre muito bem-vindo também. Falando um pouco da construção desse controle, ele tem um aspecto físico assim que me passa a sensação de um produto bem sólido, não sinto que ele é frágil, apesar dele ser um controle leve, ainda assim ele tem uma construção muito bem feita também, mas claro que se você for ver a nível de detalhe, você vai perceber que é um controle mais voltado para o custo-benefício sim, fora que o revestimento dele não vai ser aquele revestimento tão soft touch assim, como você encontra em alguns controles mais caros. Ele tem aquele revestimento que é um revestimento mais áspero assim. É algo com aquele aspecto um pouco mais arenoso. Acredito que eles façam isso para facilitar um pouco ali no grip e sem ter que gastar tanto assim com isso. E o principal diferencial desse controle é que ele vai ter esse pad aqui que tem nos controles do PS4 e PS5, e sim, ele vai fazer com certeza a mesma função que faz ali no PS4. Além disso, ele vai ter também uma entrada aqui para fone. Então é bem entendível que um controle com tantas features, tantas funcionalidades a mais, tenha que baratear em algumas outras coisas, né? Visto que os seus concorrentes normalmente não investem nessas features aqui. Falando agora das features desse controle, que são o principal diferencial dele, ele vai ter aqui alguns botões dedicados para macros, como esse N1 e N2. E para gravar essas macros é bem simples, você só precisa segurar aqui o botão de setting e apertar o botão aqui da macro, e aí ele já vai entrar no modo de gravar. Aqui ele está gravando, então eu vou gravar aqui várias vezes aqui, ó, o botão quadrado, e aí é só apertar, na verdade, o botão de macro novamente, e a macro já vai estar salva. Além do macro, ele tem também aqui a função turbo. Para você gravar é o seguinte, você segura o botão que você quer que ative a função turbo, e aí você aperta o turbo uma vez para ativar o turbo manual, ou duas vezes para ativar o turbo automático. Uma outra feature dele bem interessante, que lembra do PS4, vai ser justamente esse touch aqui. Utilizando na área de trabalho, esse touch funciona até como um mouse, então é um detalhe aí bem interessante para jogos que serão compatíveis. Ele tem aqui também um alto-falante, mas eu acredito que não seja compatível com jogos de PC. E um outro detalhe que ele tem também é essa entrada aqui P2 para você conectar o seu headphone. Para caso você precise também, para apagar aqui a funcionalidade do turbo, você só precisa segurar o turbo e o share por 3 segundos, e aí ele vai apagar o que tiver gravado. E por esse controle funcionar somente no modo Bluetooth, você já deve imaginar que o polling rate dele não deve ser tão alto, e o resultado aqui do teste que eu fiz com ele foi de 27 Hz, mas isso pode ser muito por conta do adaptador Bluetooth que eu utilizo aqui, pois eu já vi em diversos outros vídeos o pessoal tendo resultados maiores aqui de 125 Hz, mas uma observação que eu gostaria de adicionar é que mesmo utilizando no polling rate mais baixo e nessa latência aqui mais alta, que foi uma latência aí de 36 ms mais ou menos, eu não tive
problemas utilizando no modo campanha, tá? Ele funcionou perfeitamente, não tive nenhum tipo de engasgo, não senti aquele delay brusco, não senti nenhum tipo de desvantagem também. Pode ser coisa do teste também, mas de fato não é aquele controle que eu pegaria para tryhardar, para jogar algum jogo mais competitivo, mas garanto que para jogos no modo campanha ele vai funcionar perfeitamente. E a média de erro do analógico dele deu aqui 2,8%, mas eu também já vi outros vídeos em que dava quase 0%, então isso pode ser coisa da minha unidade também. Apesar disso, eu senti que são analógicos extremamente responsivos, você pode ver que com um leve movimento que eu dou, ele já é acionado. Ele também detecta tranquilamente quando o analógico chega aqui no final, detecta tranquilamente cada micro movimento que eu dou aqui, então na minha opinião são analógicos muito responsíveis sim, e eu tenho certeza que vai ser ideal para jogar qualquer tipo de jogo no modo campanha também. Já os seus gatilhos, eles têm uma bela dead zone aqui, eles só vão ser acionados quando chegar aqui mais ou menos, nessa região, mas novamente para jogos no modo campanha eu duvido que vai te afetar sinceramente. E bom, partindo agora para a conclusão, se vale ou não a pena comprar o Spark N5 da QRD, na minha opinião vale sim, mas somente se você quiser utilizar ele no PS3, PS4 e PS5, eu sei que ele funciona, mas pelas informações que eu vi, ele só vai funcionar em jogos de PS4, não tenho certeza ainda. Então, se você quiser um controle com Hall Effect nos gatilhos, nos analógicos, com todas essas features que esse controle aqui proporciona e quiser jogar nos consoles da PlayStation, eu recomendo muito esse controle aqui, porque mesmo que o controle do PS4 passe ali um pouco mais de qualidade na construção, ele não vai ser um controle que tem Hall Effect nem no gatilho, nem no analógico, ele também não vai ter esse botão dedicado para macro, então só essas features aqui, na minha opinião, já fazem o Spark N5 valer muito mais a pena e eu escolheria ele a qualquer momento. E os pontos negativos dele você já deve imaginar quais são, que é basicamente ele funcionar somente no modo Bluetooth, aumentando assim a sua latência e deixando ele no polling rate ali mais baixo. A sua construção não é ruim, mas é com certeza um pouco mais simples do que alguns dos seus concorrentes. E se você percebeu, eu não falei do software desse controle porque ele não tem o software, mas você vai poder configurar basicamente tudo aqui através do controle, como eu já mostrei aqui pelo vídeo, mas você pode consultar o manual também, caso tenha mais alguma dúvida. Porém, você não vai poder consertar o dead zone aí que vem nos gatilhos, mas que na minha opinião é pouco e pelo menos no meu uso não me afetou não. E bom, no vídeo de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.